Olá, tudo bem com vocês? Mais um Pensando aqui no Mundo do Trabalho está iniciando para o nosso vídeo hoje. Então, como você viu aí no título, nós escolhemos o tema TDAH no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, né? E como é que a gente consegue lidar? Quais são as características? Para isso, nós tivemos um convite, né? Um convidado muito especial, que é o Guilherme Piatti, que trabalha comigo aqui, meu grande amigo, e ele vai tratar um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema muito intrigante, importante, muito válido em todo, eu ia falar nesse momento do mercado de trabalho, mas sempre foi importantíssimo e vale muito aí a pena, muito a dica, né? E claro, contar com a parceria do Guilherme nesse nosso vídeo. E eu espero que vocês gostem. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do TDAH no trabalho, tá? E por que a gente vai voltar esse assunto para o trabalho, para o mundo business aí? Porque é onde mais nos afeta, tá? Então, assim, hoje o TDAH, tá? Quando a gente fala em ambiente de trabalho, ele traz algumas implicações, algumas dificuldades no nosso dia a dia. Quais são elas, tá? Eu mapeei aqui algumas para falar com vocês, que a primeira delas é a dificuldade, tá, de concentração. Então, assim, eu falo por experiência própria, né? Eu acredito que... Eu não tenho um laudo conclusivo, mas eu acredito que eu tenho, sim, um pezinho muito forte ali, tá? Então, a dificuldade de concentração é algo comum, tá? Totalmente comum. Então, eu estou trabalhando no meu dia a dia e, cara, simplesmente eu não consigo me concentrar em algumas demandas, tá? A não ser algumas tarefas, algumas demandas, a não ser que eu tenha... que seja muito divertido na minha cabeça, aquilo ali, tá? Então, eu estou trabalhando, daí daqui a pouco eu estou, por exemplo, editando uma imagem, né? Daí daqui a pouco eu estou editando a imagem e eu me pego no YouTube vendo alguma atualização do sistema, algum tutorial, algum videozinho, enfim, daí eu paro e olho e falo, opa, voltando, né, foco novamente. Outra coisa, tá, que acontece muito, é hiperatividade e impulsividade, tá? Então é ser cara, é aquela euforia o tempo inteiro, né? Então eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso agora, tenho que fazer isso já. E se você às vezes não faz, isso começa a te dar uns, como é que eu posso dizer? Você começa a ficar se mexendo, começa a bater as pernas, começa a ficar tendo aqueles tiquezinhos com a mão. Então isso é muito comum também acontecer em quem tem o TDAH, tá? Então, se você tem algumas dessas atitudes, pode ser bem provável que você tenha, né, num grau mais leve ou num grau um pouquinho mais avançado, mas é um sinal já, tá bom? Organização e gerenciamento do tempo. Cara, é muito difícil, tá? Então, assim, por isso que você tem que focar muito nessa questão de organização e gerenciar o teu tempo. Porque isso daqui, para quem tem TDAH, é um terror, tá? Então, se você não tem uma rotina, se você não tem um cronograma para seguir durante a semana, durante o dia, pode ser que você acabe tentando fazer tudo e não consiga fazer nada, tá bom? Relações interpessoais. É aquela questão de você estar conversando com alguém, tá? A pessoa está na tua frente, mas enquanto ela está falando, você está tipo, divagando, né? Então, pô, a pessoa está falando sobre um assunto às vezes até sério ali contigo e você está tipo, nossa, a hora que eu chegar em casa eu preciso fazer um almoço para trazer amanhã, eu preciso entregar uma tarefa na faculdade, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu preciso passar no mercado ainda antes de ir para casa. Então, essas situações são bem comuns, tá? Então, às vezes a pessoa termina de falar e ela fala, você entendeu? Entendi, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, cara, você vai lembrar de um terço da conversa e olhe lá, tá bom? Mas, assim, nem tudo é prejuízo, né? Nem tudo é algo ruim. Para quem tem TDAH, no trabalho também tem algumas vantagens, tá? Tem alguns benefícios, tá? Quais são eles? Criatividade explosiva, né? Aquela questão de, cara, eu preciso fazer eu trabalho com a parte visual, tá? Eu trabalho em edição de imagens, faço alguma criação de conteúdos, criação de materiais de treinamento, enfim, uma série de coisas. E para mim isso é muito bom, tá? Porque às vezes eu preciso criar uma imagem, preciso criar um treinamento e, cara, vem uma chuva de ideias, assim, aquele monte de ideias e você não sabe nem como organizar essas ideias direito, mas vem, tá? Então é só você selecionar e colocar no papel. Outra coisa, energia explosiva, contagiante. Cara, tem, muita, tá de sobra. Então, às vezes, eu tenho até que me conter porque você chega elétrico, ligado 220 no trabalho. Tá? Outra coisa, multitarefas, né? Multi-skill. Então, você aprende muita coisa, você faz muita coisa ao mesmo tempo e tá tudo bem. Tá? Às vezes, você não termina, né? Às vezes, você, enfim, começa e abandona, mas, cara, você consegue fazer. Tá? Você faz muitas coisas ao mesmo tempo
Por um lado isso é ruim, por um lado isso é bom também, tá? E agora algumas estratégias para você arrasar e mandar bem no teu trabalho, tá? Que ao longo do tempo eu fui conseguindo identificar como funciona, quais são os macetinhos para transformar meu dia, minha rotina um pouquinho mais tranquila, mesmo tendo TDAH, tá? Então, primeira delas, rotina. Como a gente falou ali em cima um pouquinho, a rotina é essencial. Eu preciso saber o que eu preciso fazer hoje pela manhã, hoje pela tarde, amanhã o que eu tenho que fazer no período da manhã, no período da tarde, dentro do período da manhã, o que eu vou fazer no primeiro horário, o que eu vou fazer no segundo, tá? Então, por aí vai. A rotina é algo extremamente importante, porque quem tem essa condição precisa ser direcionado a fazer algumas coisas, tá? Porque se você deixar para fazer da forma que quiser, como bem entender, a hora que bem entender, acaba não rolando, tá? Então, outra coisa, a gente já entra em gerenciamento de tempo, tá? E a gente não precisa trazer isso numa forma tão séria, né? O gerenciamento de tempo ele pode ser um pouquinho mais divertido, tá? Por exemplo, eu uso muito a técnica Pomodoro, tá? Então, a técnica Pomodoro, como funciona? Tem aplicativos no celular, inclusive na Play Store e na Apple Store que você consegue baixar. Você vai baixar o aplicativo, vai abrir, fazer o teu cadastro lá e tudo mais. Então, você define um tempo de trabalho que você vai trabalhar focado 100%, e após você cumprir esse tempo de trabalho, digamos lá 25, 30 minutos, 1 hora, eu vou trabalhar 1 hora direto, tá? Eu uso bastante isso, eu trabalho 1 hora direto e no final dessa 1 hora ele toca o alarme e eu tenho 15 minutos de como recompensa para fazer o que eu quiser, para extrapolar ali minha energia e conversar, tomar uma água, tomar um café, comer alguma coisa. Funciona super, tá? Para mim, pelo menos, dá super certo ao longo do meu dia a dia, da minha rotina, e é prático demais, tá? Pode aderir sem medo que vai ser sucesso. Outra coisa, local de trabalho, tá? Organização. Então, quando eu chego, a primeira coisa que eu faço já é arrumar minha mesa, né? Então, pego os papéis, já recolho, já guardo, já arrumo meu teclado, meu mouse, meu computador, às vezes passo até um paninho ali e deixo o mais organizado possível, tá? Porque isso evita com que eu tire o foco, né, do meu trabalho para as coisas que estão ali ao meu redor. Então, eu deixo o foco totalmente voltado para o que eu tenho que fazer, tá bom? Então, isso aliado às outras questões vai ajudar muito você. Eu tenho certeza que vai aumentar a tua produtividade no mínimo em 100%, tá bom? Então, conclusão. Cara, TDAH, ele não é o vilão, tá? Da história. Muitas vezes o vilão somos nós que se sabotamos ao não tomar algumas atitudes, ao não tomar algumas iniciativas em relação a isso, tá? Mas, cara, identificou? Pega lá as dicas que eu dei lá no começo e coloca em prática que vai dar tudo certo, tá bom? Outra coisa, se você gostou, curtiu aí o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal do Eliseu e boa, tamo junto, tá? Espero vocês numa próxima e até mais. Valeu! Então, este foi o nosso vídeo aqui. Quero agradecer de novo o Guilherme Piatti, pela parceria, pela força. Fica a dica aí que ele já deu, né? Se inscreve no canal, deixa nos comentários aí alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que você queira. Vai ser muito bacana aqui para nós do Pensando essas informações, essa interação. Agradeço a atenção de todos, né? Agradeço mais uma vez aí a parceria do Guilherme. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.